Você sabia que o medo é uma arma paralisante? Então preste atenção no vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre o medo e você vai descobrir algo tremendamente importante para você ultrapassar esse medo e viver de uma forma muito mais equilibrada. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Medo é uma das emoções mais importantes da experiência humana. Ele existe para nos proteger diante das ameaças, sejam estas reais ou percebidas. Quando identificamos um perigo, o organismo entra em um estado de alerta, preparando-nos para agir. Porém, quando o medo se torna constante, quando o medo atrapalha o seu desenvolvimento, quando o medo é exagerado ou é utilizado por outras pessoas para controlar o nosso comportamento, aí ele deixa de cumprir apenas uma função protetora e pode se transformar em uma verdadeira arma paralisante. Eu vou explicar isso com detalhes. O medo, ele pode impedir você de fazer escolhas, de expressar os seus sentimentos, a sua opinião. Ele pode estabelecer limites ou buscar mudanças. Muitas vezes o indivíduo, ele não permanece em determinada situação porque está feliz. Ele não permanece em um determinado local porque ele quer, porque ele decidiu ficar. Mas muitas vezes é o medo da rejeição, o medo da transformação, o medo do desconhecido, o medo da solidão, o medo do fracasso, o medo da crítica. Veja, o medo de perder a ajuda financeira que ele está recebendo ou de decepcionar outras pessoas. Agora, em relação ou em relacionamentos abusivos ou emocionalmente desequilibrado, o medo pode ser utilizado como instrumento de controle. Instrumento de controle. A pessoa pode ser constantemente ameaçada, pode ser constantemente intimidada, ou mesmo levada a acreditar que não conseguirá algo melhor na sua vida, não conseguirá viver ou sobreviver sem aquele abusador. E frases como: você nunca encontrará ninguém como eu, ou então: ninguém vai acreditar em você. Quem vai acreditar em você? Essas frases, ela é sempre acompanhada de uma outra que diz: se você for embora, você vai se arrepender. Pode produzir insegurança e pode produzir dependência emocional. Entretanto, o medo não precisa ser expresso por ameaças diretas. Às vezes, ele é construído lentamente, através de críticas, através de humilhações, às vezes velada, às vezes pública, através de silêncio punitivo, de chantagem emocional, de manipulação, de imprevisibilidade.
Então veja só, a pessoa começa a modificar o seu comportamento para evitar conflitos, para evitar que haja alguma discussão. Passa a medir cada palavra, a esconder sentimentos, a abrir mão das suas próprias necessidades, das suas próprias ideias, para evitar conflitos. Aos poucos, ela deixa de viver de acordo com os seus valores, de acordo com os seus sentimentos, e vive tentando apagar fogo, ou seja, evitar a negação ou a reação negativa do seu cônjuge, da pessoa que está com ela, do seu patrão, da sua patroa. Então, o medo também pode ser utilizado internamente. Por quê? Muitas pessoas carregam uma voz crítica que constantemente está lhe dizendo que haverá uma catástrofe. Veja, você vai fracassar. Isso nunca vai dar certo. Você nunca foi de realizar nada. Ninguém vai gostar de você. Você não é capaz de fazer isso. É melhor nem tentar do que tentar e fracassar, porque você vai fracassar. Com o tempo, essas mensagens, elas podem ser confundidas com a realidade. E sabe o que acontece? A pessoa deixa de tentar, porque não possui a capacidade de reagir a isso. Ainda que tenha capacidades intelectuais para vencer na vida, não conseguem porque foi bloqueada a sua entrada com essas mensagens negativas. Elas acreditam antecipadamente que irá fracassar. Veja como é difícil. É importante compreender que o medo frequentemente cresce quando permanece sem ser questionado. O medo, quando não é questionado, ele só tende a aumentar e acompanha a pessoa durante toda a sua vida. Então, quando aceitamos automaticamente todos os pensamentos assustadores como se fossem verdades, nós paralisamos. Fortalecemos o poder deles, ou da mentira. Por isso, uma pergunta importante. Preste bem atenção aqui. O que é realmente, o que está acontecendo realmente? É isso que está acontecendo ou você está imaginando o que pode acontecer? Você tem que ter o pé no chão nesse momento. Essa distinção entre fato e possibilidade ainda faz com que a recuperação seja mais eficiente. Porque você precisa recuperar a capacidade mental de pensar com mais equilíbrio. Com mais equilíbrio. Nem todo medo representa um perigo real. Às vezes, o medo é do desconhecido. Não é que haja perigo lá do outro lado, se você ultrapassar. Às vezes nem acontece nada, e às vezes acontecem coisas boas. Mas você está tão arraigado no sentimento negativo que acha que naquele outro lado, se você passar essa barreira, o perigo é real. Algumas vezes é uma memória emocional que você não quer ultrapassar, uma experiência passada que você teve,
E você acha que porque aquela experiência foi frustrante para você, essa também vai ser, quando você nem sabe. Às vezes essa daqui está sendo bem melhor do que o que você está. Mas você tem medo. Há uma previsão negativa sobre o futuro, sobre algo que poderá acontecer. Então, superar o medo não significa nunca mais sentir medo. Não significa isso. Coragem não é ausência de medo. Veja só, alguém já disse isso com muita precisão. Mas a capacidade de agir de maneira consciente, apesar do medo. Apesar do medo. É o que no linguajar popular diz: vai com medo e tudo. Não pare. Está com medo? Vá com medo mesmo. Em muitos casos, a mudança começa quando você dá um primeiro passo. Às vezes, um pequeno passo já faz uma grande mudança. Dizer, por exemplo, que não vai mais acreditar nessa conversa e vai agir de acordo com a sua vontade. É um pequeno passo, mas é um grande ato. Né? Quando você quer expressar uma opinião, eu sei que vocês não vão ouvir, mas eu vou expressar assim mesmo. Isso já muda. Então, essa condição é importante. Às vezes você está sofrendo, mas está com medo de pedir ajuda. Peça ajuda a si mesmo. Peça ajuda. Estabeleça um limite para o abusador. Isso eu não aceito que você faça. O quê? Você não vai aceitar? Quem é você para não aceitar? E você se impõe. Eu sou eu. E eu não aceito mais isso. E aí você impõe limites. Toma uma decisão. E aí você vai ver as coisas mudarem. E mudarem para melhor. Pode no começo parecer assustador. Mas se você se mantiver firme, a coisa acontece. Também é importante, eu sempre lembro aqui, busque apoio profissional. Se você está passando por um momento de grande medo, de grande dificuldade de convivência com o manipulador, com o abusador, vá calada, procure o psicólogo, se oriente com ela, com ele, conversem, diga aí com o que é que está passando e como você vai resolver. E tudo isso dentro dos critérios que você pode fazer. Procure uma ajuda profissional. Eles estão ali para te ajudar. Não fique sozinha nessa situação. Procure. Uma outra coisa importante. Se você precisar de psicoterapia, ela pode ajudar muito. E um psicólogo que ajuda com muita clareza. Na sua região tem uma psicóloga, tem um psicólogo. Procure ele. Identifique pensamentos distorcidos, identifique jeito de criar novas estratégias de trabalho, coisas mais saudáveis para que você possa enfrentar ou ter esse enfrentamento de forma equilibrada. Então, essas condições são importantes para você vencer o medo. O medo pode ser uma proteção quando ele é um alerta para um perigo real. Sim, ele é uma bênção pelo lado positivo. Porém, quando passa a governar todas as suas decisões, ele se transforma em uma prisão. Isso não pode acontecer. Recuperar a liberdade emocional, a sua liberdade de raciocínio, de decisão, começa quando você percebe que sentir medo não significa necessariamente estar em perigo. Muitas vezes, o próximo passo não é esperar o medo passar,
desaparecer, mas aprender a não permitir que esse medo ele decida tudo por você, tá certo? E se você gostou do vídeo de hoje, então se inscreva no nosso canal, conte aqui nos comentários se você está tendo algum tipo de medo e nós vamos conversar sobre esses tipos e vamos lhe orientar da melhor maneira de agir nesse momento, tá bom? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo.